Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Você que não é inscrito, dê uma forcinha para mim aí, deixa um joinha, se inscreva no canal e convide seus amigos para ver os meus vídeos. São simples, mas eu procuro dividir algumas experiências que eu tenho no meu trabalho e também algumas coisas que eu sou entusiasta, como mecânica de moto, mecânica de carro, coisas que eu faço para mim, né? Como hoje eu vou mostrar para vocês um problema que eu tive na minha F1000 que quebrou o diferencial. Então eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo do conserto que eu vou fazer. Não vai ser tudo em um vídeo só, porque eu vou modificar bastante coisa aqui. Mas, como eu digo sempre, eu não sou mecânico de carro. Quem acompanha o canal sabe que eu trabalho com refrigeração e com máquinas, assim. Faço soldas, atendo alguns serviços que os clientes pedem na parte de aço inox, na parte de refrigeração, parte de aquecimento, coisas assim. Mas serviços para o meu uso, eu procuro fazer, até por uma questão de economia, pela questão de fazer bem feito, embora não seja a minha área de trabalho, mecânica automotiva, mas tendo conhecimento mecânico da área de mecânica de máquinas e tudo mais, a gente já tem uma noção de bastante coisa. Tendo vários anos de experiência com bastante equipamentos diferentes, a gente pega fácil as coisas. Então, por exemplo, assim, nunca mexi num diferencial. Tenho um conhecimento básico de como que ele funciona e sei de algumas coisas, como por exemplo, que ele tem que trabalhar com uma determinada folga, né, bem pequena, né? Aliás, a folga entre pinhão e coroa, ela é uma folga, somente uma folga de óleo, que dizem, né, tanto que tem uma tabela de folgas de cada diferencial, né? Então, baseado nisso, no meu conhecimento que eu tenho de mecânica industrial, de manutenção de máquinas, estou fazendo a manutenção do diferencial da minha F1000. E vou mostrar para vocês passo a passo, e quem me segue, que for mecânico de carro, mecânico de diferencial, das coisas, pode deixar nos comentários alguma coisa. E o comentário construtivo ele sempre ajuda muito. Né? Por quê? Como isso não é da minha área, fica muito mais fácil quando alguém que é da área, que sabe o que está falando, deixa no comentário, ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu aqui. Esse diferencial, eu percebia andando com a caminhonete, que ele já estava com folga entre pinhão e coroa. Um ajuste, acredito que teria resolvido. Mas aí, sempre no corre, uma coisa e outra, vai ficando para depois, o que é a pior coisa em qualquer tipo de equipamento. O ideal é sempre fazer a manutenção na hora que você percebe que está dando alguma coisa errada, ou antes ainda, preventiva, né? Aí, quando ia andar com a caminhonete, quando trocava de marcha, se soltasse a embreagem um pouquinho mais rápido, dava de sentir a engrenagem encostando, o que é errado, né? Que resultou no quê? Numa quebra de um dente, provavelmente do pinhão, e caiu no meio dos outros dentes e quebrou vários dentes. Tanto que tem um punhado de restos de dentes da coroa e do pinhão. Então, esse diferencial aqui é um diferencial Spicer, né? Um Dana 44. Ele tem uma coroa, uma relação aqui coroa-pinhão 13 por 43
ela é uma relação intermediária, ela não é nem a mais longa e nem a mais curta. É uma relação intermediária. Ela dá 3,30 para 1. Se não estou enganado, é isso aí. Fiz o cálculo antes, mas se não me engano é 3,30 para 1. Mas tem relações mais curtas, tem 2,92, tem 3,07, eu acho que é. Tem uma que é quase 4 para 1, que varia com o uso que é a caminhonete, né? Então se é uma caminhonete turbinada e de passeio, por exemplo, que não carrega nada de peso, dá para colocar uma relação bem mais longa, que ela vai ficar mais econômica. Você usa menos giro para manter uma determinada velocidade. Então, provavelmente que eu vou manter essa mesma relação. Poderia trocar, que tem várias configurações para esse mesmo diferencial que dá para usar. Mas é bem provável que eu vá trocar e usar a 1343, que é a mesma que tem aqui. Pretendo usar original da Spicer, porque eu já andei pesquisando o preço. Muda pouco entre uma paralela e a original, então vou manter a original. Aí, nesse mesmo projeto de manutenção que eu estou querendo fazer aqui, eu vou modificar os freios, que eu vou mostrar na sequência como é que tá. E pretendo colocar uma ponta de eixo flutuante. Já que o diferencial está fora, então o eixo está fora, então já vamos mexer no diferencial, na parte de freio, e resolver esse problema de cair roda, que pode acontecer, né? Na F1000, se caso quebrar a ponta de eixo, conforme onde que ela quebra, se o pratinho que tem na ponta de eixo aqui, que é este aqui, se ele tá bom e quebrar a ponta de eixo para dentro, não cai a roda. Se quebrar a ponta de eixo e o pratinho que tiver ruim, vai tudo embora. Roda, rolamento e tudo. Então, com a ponta de eixo flutuante, a roda fica no eixo e não mais na ponta de eixo. Né? O semi-eixo ele simplesmente serve para tracionar a roda, mas caso quebra, só fica sem tração, mas continua funcionando. Então, pretendo fazer isso, para deixar tudo 100%. O freio, eu vou tentar refazer essa parte do freio, mas em vez de usar o freio tambor, eu vou usar freio a disco. Porque o freio a disco ele é mais eficiente, ele tem um freio muito melhor do que o tambor e de mais fácil manutenção. E até porque aqui eu já preciso trocar tambor, os pistão de freios aqui tá ruim, a sapata de freio tá ruim, então somando tudo isso custa mais caro do que comprar um disco de freio novo e uma pinça de freio nova e adaptar, que vai ficar muito bom. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Você que não é inscrito, dê uma forcinha para mim aí, deixa um joinha, se inscreva no canal e convide seus amigos para ver os meus vídeos. São simples, mas eu procuro dividir algumas experiências que eu tenho no meu trabalho e também algumas coisas que eu sou entusiasta, como mecânica de moto, mecânica de carro, coisas que eu faço para mim, né? Como hoje eu vou mostrar para vocês um problema que eu tive na minha F1000, que quebrou o diferencial. Então eu vou estar mostrando para vocês um passo a passo do conserto que eu vou fazer. Não vai ser tudo em um vídeo só, porque eu vou modificar bastante coisa aqui. Mas, como eu digo sempre, eu não sou mecânico de carro. Quem acompanha o canal sabe que eu trabalho com refrigeração e com máquinas, assim. Faço soldas, atendo alguns serviços que os clientes pedem
na parte de aço inox, na parte de refrigeração, parte de aquecimento, coisas assim. Mas serviços para o meu uso, eu procuro fazer, até por uma questão de economia, pela questão de fazer bem feito, embora não seja a minha área de trabalho, mecânica automotiva, mas tendo conhecimento mecânico da área de mecânica de máquinas e tudo mais, a gente já tem uma noção de bastante coisa. Tendo vários anos de experiência, com bastante equipamentos diferentes, a gente pega fácil as coisas. Então, por exemplo, assim, nunca mexi num diferencial. Tenho conhecimento básico de como que ele funciona e sei de algumas coisas, como por exemplo, que ele tem que trabalhar com uma determinada folga, né, bem pequena, né? Aliás, a folga entre pinhão e coroa, ela é uma folga, somente uma folga de óleo, que dizem, né, tanto que tem uma tabela de folgas de cada diferencial, né? Então, baseado nisso, no meu conhecimento que eu tenho de mecânica industrial, de manutenção de máquinas, estou fazendo a manutenção do diferencial da minha F1000. E vou mostrar para vocês passo a passo, e quem me segue, que for mecânico de carro, mecânico de diferencial, das coisas, pode deixar nos comentários alguma coisa. E o comentário construtivo ele sempre ajuda muito. Né? Por quê? Como isso não é da minha área, fica muito mais fácil quando alguém que é da área, que sabe o que está falando, deixa no comentário, ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu aqui. Esse diferencial, eu percebia andando com a caminhonete, que ele já estava com folga entre pinhão e coroa. Um ajuste, acredito que teria resolvido. Mas aí, sempre no corre, uma coisa e outra, vai ficando para depois, o que é a pior coisa em qualquer tipo de equipamento. O ideal é sempre fazer a manutenção na hora que você percebe que está dando alguma coisa errada, ou antes ainda, preventiva, né? Aí, quando ia andar com a caminhonete, quando trocava de marcha, se soltasse a embreagem um pouquinho mais rápido, dava de sentir a engrenagem encostando, o que é errado, né? Que resultou no quê? Numa quebra de um dente, provavelmente do pinhão, e caiu no meio dos outros dentes e quebrou vários dentes. Tanto que tem um punhado de restos de dentes da coroa e do pinhão. Então, esse diferencial aqui é um diferencial Spicer, né? Um Dana 44. Ele tem uma coroa, uma relação aqui coroa-pinhão 13/43. Ela é uma relação intermediária, ela não é nem a mais longa e nem a mais curta. É uma relação intermediária. Ela dá 3,30/1. Se não estou enganado, é isso aí. Fiz o cálculo antes, mas se não me engano é 3,30/1. Mas tem relações mais curtas, tem 2,92, tem 3,07, eu acho que é. Tem uma que é quase 4/1, que varia com o uso que é a caminhonete, né? Então se é uma caminhonete turbinada e de passeio, por exemplo, que não carrega nada de peso, dá para colocar uma relação bem mais longa, que ela vai ficar mais econômica. Você usa menos giro para manter uma determinada velocidade. Então, provavelmente que eu vou manter essa mesma relação. Poderia trocar, que tem várias configurações para esse mesmo diferencial que dá para usar. Mas é bem provável que eu vá trocar e
usar a 1343, que é a mesma que tem aqui. Pretendo usar original da Spicer, porque eu já andei pesquisando o preço. Muda pouco entre uma paralela e a original, então vou manter a original. Aí, nesse mesmo projeto de manutenção que eu estou querendo fazer aqui, eu vou modificar os freios, que eu vou mostrar na sequência como é que tá. E pretendo colocar uma ponta de eixo flutuante. Já que o diferencial está fora, então o eixo está fora, então já vamos mexer no diferencial, na parte de freio e resolver esse problema de cair roda, que pode acontecer, né? Na F1000, se caso quebrar a ponta de eixo, conforme onde que ela quebra, se o pratinho que tem na ponta de eixo aqui, que é este aqui, se ele tá bom e quebrar a ponta de eixo para dentro, não cai a roda. Se quebrar a ponta de eixo e o pratinho que tiver ruim, vai tudo embora. Roda, rolamento e tudo. Então, com a ponta de eixo flutuante, a roda fica no eixo e não mais na ponta de eixo. Né? O semi-eixo ele simplesmente serve para tracionar a roda, mas caso quebra, só fica sem tração, mas continua funcionando. Então, pretendo fazer isso, para deixar tudo 100%. O freio, eu vou tentar refazer essa parte do freio, mas em vez de usar o freio tambor, eu vou usar freio a disco. Porque o freio a disco ele é mais eficiente, ele tem um freio muito melhor do que o tambor e de mais fácil manutenção. E até porque aqui eu já preciso trocar tambor, os pistão de freios aqui tá ruim, a sapata de freio tá ruim, então somando tudo isso, custa mais caro do que comprar um disco de freio novo e uma pinça de freio nova e adaptar, que vai ficar muito bom. Bom, pessoal, vou mostrar aqui como é que ficou onde que quebrou a engrenagem. Aqui quebrou 2 dentes. Agora não estou conseguindo girar aqui. E aqui quebrou mais 7 dentes. Mas percebam que ele quebrou a parte de dentro aqui do dente, né? Isso segundo a minha análise, né, que não sou mecânico de automotivo, como eu já disse antes, por causa da folga que existia entre o pinhão e coroa. Então o que acontece? Quando você troca de marcha e ele tem uma folga excessiva aqui, ele bate no dente e em cada troca de marcha, ou cada reduzida, ou até mesmo quando você pisa no acelerador e tira o pé do acelerador, ele fica fazendo isso daqui, daí. O dente está sempre batendo. Chega um ponto que vai fraturar o dente, vai quebrar. Porque esse tipo de engrenamento de diferencial, né, de coroa e pinhão, ela trabalha praticamente encostado, somente com a folga de óleo. Então o que acontece? O dente da coroa, como o dente do pinhão, como ele é o pinhão ele é um helicoide, ele fica praticamente encostado. Então ele está sempre deslizando em cima da coroa. E quando cria folga, até ele deslizar, ele bate. Então ele acaba quebrando. Então, por que tem que ter a folga certa? Porque a folga excessiva quebra o dente, e quando tem a folga menor do que a necessária, acaba dando desgaste, porque raspa demais e acaba ficando sem óleo no entremeio do pinhão e coroa.
Bom, aqui ainda estou com a ponta de eixo montada desse lado. Ó, já estava com vazamento no retentor lá dentro. Cilindro de freio aqui. Aparentemente não tem vazamento, mas tá bastante velho já. Possível até que seja original. Aqui, essa pata de freio está bastante enferrujada e as lonas de freio já estão praticamente nos rebites. Então, realmente esse diferencial estava precisando de uma boa manutenção. Agora, como está todo desmontado, vou ver questão de rolamento e tal. E rolamento da caixa satélite e nas pontas. Caso eu consiga colocar o flutuante, vai ter rolamento novo daí. Aqui não vai mais ter esse rolamento no semi-eixo como tinha antes. Esse outro lado aqui já está desmontado, né? Tem bastante sujeira dentro do eixo. Isso é uma coisa que às vezes é feito manutenção e o pessoal nem limpa. Não é regra, né? Alguns fazem um trabalho muito bom, mas em muitos casos simplesmente o pessoal arruma da forma mais fácil, né? Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. E peço que, se gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe que terá novos vídeos na sequência deste. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.